Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Eu quero começar o programa de hoje questionando um assunto que eu acho que é importante, deveras importante, que é o que o ser humano está fazendo com o planeta. A gente está tendo aí um desmatamento gigantesco já há algum tempo. Sai governo, entra governo. Não é de um governo desse ou daquele, não. São de todos os governos, né? Estou falando de todos, tá bom? Queima de florestas, poluição, o ser humano está poluindo o planeta, a gente está tendo os degelos dos polos, enfim, a gente está presenciando aí uma mudança climática assustadora, haja visto que há pouco tempo atrás tivemos uma enorme na Baixada Santista, outra em São Paulo, que até agora ainda tem alguns bairros sem luz, que a ANEEL não resolveu o problema. Então são coisas que nós, seres humanos, somos responsáveis por esse planeta. Então, a gente tem que cuidar melhor da natureza. E nesse programa de hoje nós vamos falar sobre ecologia e a responsabilidade do espiritismo nisso também, como todos nós, evidentemente, né? Então o assunto é espiritismo e ecologia, com o meu amigo, companheiro aqui, professor da casa da Universidade de Santa Cecília, José Antônio Evangelista, ele que é professor universitário, mestre em educação, com especialização em comércio exterior, economista e contabilista, e por aí vai. Não vou ficar falando o currículo dele todo, senão leva o programa inteiro, né? Então, com José Antônio Evangelista, Espiritismo e Ecologia é o tema de hoje. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa técnica. E eu estou conhecendo aí uma paciente do terapeuta Alberto Santini Filho, que entrou em contato comigo, uma pessoa muito gentil, que estava até me dizendo que teve resultados incríveis quando conheceu o Santini através do Fronteiras da Ciência. E é muito gostoso quando a gente faz esse link, né? Faz essa ligação entre uma pessoa que está necessitada de algum tipo de tratamento e o seu terapeuta, o profissional que pode ajudar, né? E o Santini faz isso com muita competência dentro da ortomolecular. Você pode transformar a sua vida para muito melhor. Você pode saber mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Olha, o telefone para contato aqui na Baixada Santista é 13 3232-1909. E a Clínica de Santos, porque tem uma em São Paulo, a clínica dele de Santos é na rua Júlio Conceição 209. Mas o mais importante é o telefone para agendar, né? 3232-1909. E ele está fazendo em 10 vezes no cartão e o mesmo preço de antes da pandemia, falando que você viu no Fronteiras da Ciência, tá bom? Meu amigo, é a segunda vez que você vem aqui, né? Já teve um tempo atrás, acho que foi antes da pandemia, se não me engano, Zé. Foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia. E obrigado por ter aceito o meu convite aqui mais uma vez. Ele que é um grande palestrante também aí das entidades espíritas aqui da Baixada. E ele mesmo escolheu esse tema, sugeriu esse tema, eu achei interessante, né? Então eu quero começar logo de cara te perguntando, porque acho que foi a pergunta que me veio à cabeça quando você falou, olha, eu queria falar sobre espiritismo e ecologia. E aí a pergunta é, o que uma coisa tem a ver com a outra? E aí a palavra é sua. Ok. Em primeiro lugar, Jadir, eu agradeço mais uma vez pelo seu convite e por poder trazer alguma coisa que é importante, que eu também aprendo sempre quando faço as palestras, porque tenho que estudar, evidentemente. Então, eu acho que é importante a gente passar essa palavra, né, às pessoas que, de repente, não têm o tempo, às vezes, para ler, para se informar. Então, eu outro dia estava olhando um texto de um cientista alemão que fala, né, que a nossa casa é o lugar onde vivemos, ou o lugar onde vivemos é a nossa casa. Então, uma relação controversa, mas que, na realidade, nós sabemos que o Brasil é considerado a nação espírita do mundo. Então, diante disso, quando você fala... Mesmo Allan Kardec sendo oriundo da França, né, de Paris, né? Exatamente. Mas o Brasil virou esse país, né? Levantamentos, opiniões aí, mundiais, né, o Brasil é considerado a pátria do espiritismo. Mas quando você falou muitas coisas importantes, eu me recordo que essa questão de ecologia, porque Allan Kardec já falava isso, né? É importante também ressaltar que o André Trigueiro, que é um jornalista famoso e evidentemente também é um espírita, né? Ele já escreveu várias literaturas sobre essa questão da ecologia, a questão ambiental, que a gente tem verificado, ocorrências assim dramáticas no mundo. Então, se nós olharmos, eu me recordo
na década de 70, década de 80, você talvez tenha escutado falar isso, o ser humano, ele tem um comportamento, quando eu digo ser humano, eu digo ser humano também no aspecto empresarial. Né? Porque todo ser humano está vinculado, na questão espírita, à questão da obsessão. Ele é obcecado, às vezes, por espíritos involuídos que fazem essas pessoas a tomarem medidas que são danosas à comunidade, à população de uma forma geral. Como assim, eu diria a você? Foi um problema sério que ocorreu à época, como eu disse, na década de 70, 80, pelos gases que eram depositados na atmosfera, e as crianças começavam a nascer na Vila Paris, que era um bairro ali próximo às indústrias, com anencefalia. E isso começou a alertar as autoridades de saúde no sentido de debelar este problema. E como debelar esse problema? Com a instalação de filtros nas indústrias que preservasse que esses gases fossem depositados na atmosfera. E aí você vai perguntar, bom, mas qual a relação disso, né, do espiritismo com a ecologia? Aí vem a questão que Allan Kardec já falava lá nos tempos idos, que a questão ecológica é fundamental para que o ser humano consiga sobreviver com o ambiente onde ele está e respeitar este ambiente com o qual ele convive, sem que ele seja influenciado, aí vem a questão do espiritismo, sem que ele seja influenciado por espíritos obsessores, que levam ele a fazer coisas que vão ferir a questão ambiental. Como ferir a questão ambiental? Nós sabemos que a questão do efeito estufa, a questão do carbono na atmosfera, enfim, de várias coisas que estão ocorrendo. Né? Então, isso volto a dizer, Allan Kardec falava isso, como eu disse, o próprio Trigueiro, que é muito famoso nas escritas, nas literaturas que ele fez, e que ele fala muito dessa questão sustentável, né, da convivência do ser humano. E aí você vai ver o seguinte, a questão de que o ser humano ele é consumista, e esse consumismo passa, evidentemente, por uma questão também espiritual, porque é o comportamento da sua interioridade, do seu espírito, que o leva, muitas vezes, pela obsessão que ele tem, de ser uma pessoa que tem o outro lado da sua história como um ser humano vivente, também da espiritualidade. Mas nós somos assim bombardeados pelo marketing também, né? Para que você compre coisas, né? Sim. Né? Existe um movimento do qual eu gosto muito, minha esposa sabe disso, eu tenho lido muito, visto muito pessoas que participam daquele movimento minimalista. Não um minimalista extremo, aquele cara que é exatamente que viver com o mínimo possível, nada disso. Viver com conforto, mas também sim você comprar coisas em excesso. Que a gente vai comprando coisas que às vezes você fala, nossa, para que eu comprei isso, né? Para que né? E você vai se perdendo, você compra roupa demais, sapato demais, livros demais. Quando você vê, você está com a casa abarrotada de coisas e mais da metade você não usa, né? Então, qual o objetivo disso? Para quê? Porque nós somos bombardeados pela ideia do consumismo, comprar, 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 como as próprias datas específicas de Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, né? Vira um consumismo muito grande. É legal trocar presente, não estou falando isso, né? Mas é que existe o excesso, esse excesso é o problema. E eu acredito que é nessa linha que você está me dizendo, né, Zé Antônio? E não é só a questão da questão do consumismo, no fator que você colocou agora muito bem, presentear. Não é só a questão do presentear, é o consumismo pelo excesso daquilo que você tem para a sua própria sobrevivência. Você supera, então a Terra oferece várias oportunidades para o ser humano. E aquilo que a Terra oferece, ela seria o suficiente para que os seres humanos sobrevivessem nesse planeta Terra. Né? Mas muita coisa está se tornando escassa, né, Zé Antônio? Exatamente, pelo comportamento do ser humano, que ele acaba achando que aquilo que a Terra fornece não é o suficiente para ele, como você falou na palavra-chave, consumismo. Então ele quer sempre mais e nós temos o quê? Um dos lixos mais ricos do mundo, inclusive em sobras alimentares.
né? Então, isso acaba trazendo um prejuízo muito grande para a parte ecológica. Mas tem a outra questão, que não é só a questão do consumismo pela exacerbação. Veja bem, nós tínhamos no passado, você falou a questão do marketing, várias propagandas de cigarro, fantásticas. Cavalos bonitos, moças, né, lindas, que produziam aquelas propagandas fantásticas de Os cigarros. filmes também levavam a Os isso, filmes. né? Todos os grandes heróis, os mocinhos, Isso. filmes de faroeste, todos eles filmavam muito. Exato. Aliás, a maioria dos filmes traziam essas mensagens mercadológicas. Se você verificar também, recentemente, né, aquela outra propaganda que tem agora, que eu tenho observado, acho que é da Spaten, que é uma cerveja, né? Também incentivando as pessoas a consumir aquele tipo de produto. Ah, mas consumir... Não, a questão do consumir não é a questão do consumismo, repito, exacerbado. É consumir de acordo com a sua necessidade fisiológica e, por consequência, espiritual. Como assim, diria você? Isso em tudo, em todos os aspectos. Tudo. Porque na hora em que você bebe em excesso, o que tem acontecido? Você sai da sua essência mental, psíquica e, consequentemente, espiritual, porque, volto a dizer, você foi induzido pelos espíritos obsessores a consumir em excesso e até pela sua própria fraqueza que você acaba obtendo na parte da espiritualidade, porque as duas coisas têm que conviver juntas. Então, essa questão da espiritualidade nos leva também a refletir no que fazemos e que não devemos fazer em excesso. Então, volto na frase célebre: a Terra nos propicia coisas que seriam o suficiente para a nossa sobrevivência. Mas nós, humanos, destruímos aquilo que a natureza criou para que Deus nos desse a sobrevivência necessária. Então, o ser humano acaba destruindo. Você viu recentemente no Canadá. O que foi acontecendo no Canadá? Né? Acho que foi o fogo, se não me falha a memória. Né? No Havaí. Foi a água que invadiu, enfim. Então, tudo isso o que é? O homem devastando a natureza. Né? E essa questão de devastar a natureza leva realmente a algo muito danoso à população de uma forma geral. A questão da fauna. Você falou, acho alguma coisa muito próximo disso, né? O que nós estamos fazendo? Destruindo as florestas, que é a natureza, que é... E de forma criminosa, né? Exatamente. Aí é por interesses financeiros, né? Mas tem um lado positivo, não sei se você concorda ou não, Zé Antônio, que eu percebo assim, hoje parece que existe uma consciência ecológica muito maior do que quando eu era jovem, do que quando eu era criança. Porque o pessoal, a molecada, tudo jogava lixo na rua, jogava... Hoje, quando você faz uma trilha ecológica, você pega um lugar, uma montanha, uma praia, né? A limpeza é grande. Em praia nem tanto, não sei porquê, mas em montanha sim. Você pega uma trilha de montanha, você quase não vê lixo nenhum, né? Sim. E muitas pessoas passaram por lá. Então, parece que existe uma consciência ecológica maior. Nesse aspecto, eu acho que é positivo. Mas o problema são os criminosos, né? Que por uma questão de vender madeira, então eles derrubam uma quantidade enorme de árvores, né? De forma indiscriminada, né? Ou para geração de papel celulose, se bem que papel celulose é bem regulamentado, né? O que eles arrancam já tem a plantação, já é, né? Existe Correto. né? Isso aí eu acho que está ok. Mas na madeira, esses que são clandestinos mesmo, esse é um problema muito sério. E você viu que, dentro do que você acabou de colocar, o exemplo típico do garimpo. Do garimpo, agora, recente, né? Você deve ter escutado as últimas notícias que as autoridades foram lá naqueles pontos estratégicos, queimaram equipamentos, tiraram tratores e tal, e descobriram agora que, num outro lugar, tem uma equipe lá garimpando. Que eles desconfiam que são as mesmas pessoas que se deslocaram para um outro local para exatamente fazer a questão da garimpagem. De novo, vem o quê? A questão
da busca pela riqueza em detrimento do quê? Das necessidades de sobrevivência da fauna, da flora e do próprio ser humano de uma forma geral, porque a humanidade está sendo penalizada de uma forma geral. E nós temos que observar a questão que o planeta está passando por uma transformação no âmbito espiritual. Ou seja, nós estamos saindo de uma fase onde nós temos uma comunidade que tem uma certa dificuldade de entender a questão da espiritualidade, da sobrevivência em grupo, e estamos indo para um planeta de regeneração. Então, essa questão que você acabou de citar tem muito a ver já com essa transformação, com essa metamorfose que nós estamos indo para um planeta de regeneração, aonde muitas pessoas estão desencarnando, né, para que outros espíritos mais evoluídos possam vir a esse planeta Terra e criar uma outra estrutura fisiológica, espiritual, psíquica, mental, de reavaliação, né? De conscientização do que é de viver em determinado período como ser humano encarnado, para que depois ele possa caminhar para uma nova existência espiritual e crescer e poder voltar mais evoluído. Então, esses espíritos que estão voltando, exatamente, alguns já, com certeza já estão retornando, e é o que você falou, essa questão da conscientização, ela já existe, mas ela ainda é muito embrionária e ainda muito, diria eu, ainda está muito no começo. Tacanha ainda, né? Ainda está engatinhando, digamos assim. Estamos no embriãozinho ainda, né? Com certeza. Zé, deixa eu dar um comunicado aqui para o amigo telespectador. Você se lembra das músicas que marcaram época, embalaram romances e fizeram você dançar? Estou falando aqui da idade minha, do Zé, né? Mais ou menos por aí. Prepare-se para reviver esses momentos especiais com as bandas juntas, vão tocar em Santos, juntas, Placa Luminosa e Rádio Táxi. Que maravilha, hein? Nossa, eu adorava as músicas do Placa Luminosa e principalmente Rádio Táxi. Um show para celebrar os maiores sucessos das bandas que você não pode ficar de fora, imperdível. 24 de novembro, é uma sexta-feira, anote aí, 24 de novembro, sexta-feira, no Vasco da Gama, em Santos. Informações e vendas, compra pela internet que é mais fácil, é só acessar o site bilheteriaexpress.com.br. Lembrando que Express termina com 2 S's. Então, bilheteriaexpress.com.br. Imperdível, Placa Luminosa e Rádio Táxi. E a gente volta já. Ecologia e Espiritismo é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência, com meu amigo professor aqui da casa da Unisanta, professor José Antônio Evangelista, ele que é professor universitário, mestre em educação, com especialização em comércio exterior, economista, contabilista e muito mais. E esse bloco é um oferecimento da clínica Foi, Deixe Fluir. Legal esse nome, né? Foi, Deixe Fluir. Você reconhece a importância de elevar a sua frequência vibracional? A clínica Foi, Deixe Fluir te auxilia em todo esse processo através da conexão Xamã multidimensional. Essa conexão eleva a energia, auxiliando nos processos curativos do corpo físico, liberação de cargas mentais e também emocionais. A conexão Xamã multidimensional vai trazer força, equilíbrio e qualidade de vida. Venha focar seu bem-estar. Está interessado? Clínica Foi, Deixe Fluir. É só você contactar através do WhatsApp. Tome nota. Legal, hein? Eu vou trazê-los aqui daqui umas 2 semanas para explicar melhor sobre isso. É 13 99 765 0247. Está na telinha. Vou repetir. 13 99 765 0247. Seria interessante você conhecer antes de você ver eles falarem. Depois eu explico por quê. É legal. Se conecte com a sua verdadeira natureza. Vamos lá. Antônio, a gente está falando aí do garimpo, esse garimpo indiscriminado que tem no Brasil também, porque hoje é uma área dos índios, né? É um território reservado à população indígena brasileira. Mas eu acho assim,
a gente está trabalhando muito mal, aí é uma opinião minha. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, lá tem toda uma área também de preservação que pertence aos índios. Foi dado a eles para eles cuidarem daquela região e eles podem explorar aquilo, por exemplo, turisticamente. Você vai lá no Grand Canyon, no Arizona, em Nevada, toda a região do Grand Canyon, tem uma parte turística do Grand Canyon que quem cobra as entradas, os passeios, tudo são os índios. Certo. Em troca disso, eles preservam a área, está tudo bonito, tudo lindo. Era alguma coisa para se fazer no Brasil também, né? Quem sabe explorar turisticamente, preservando, como acontece na região de Bonito, no Mato Grosso, né, que os biólogos lá, você só pode entrar naqueles lugares acompanhado de biólogos, né, e grupos pequenos, quer dizer, tomam conta de tudo. Então você faz o turismo, você viaja, você passeia, você deixa um pouco do seu dinheiro para a região, preserva. É isso que eu acho que tem que ser feito, né, no país. Isso é uma coisa inteligente, é uma coisa que eu acho que talvez nós possamos sugerir, nós educadores, né, porque a gente tem uma responsabilidade. Você como professor, eu como professor, de certa forma nós temos aí uma certa influência. Correto. Né? Então tudo isso é importante, eu acho que isso também está no processo de conscientização dentro do espiritismo do qual nós defendemos. Sim, sem dúvida. É evidente que, como você citou, é a questão das autoridades que deveriam ter um planejamento adequado para isso, né? Mas sempre olhando o lado de que nós estamos aqui nesse bate-papo, da questão voltada para a questão ecológica, evidente, que é o que você está colocando, mas ligada a quê? A parte da espiritualidade. Porque eu acho que, por mais que as pessoas creiam ou não creiam, né? Olha, eu não sou adepto do catolicismo. Mas se você observar, de uns tempos a esta parte, os próprios padres nas igrejas católicas, eles já falam algumas coisas, né, vinculado a essa parte espiritualista. Eles já citam algo que tem a ver com a parte espiritualista. Então, eu acho que é uma questão, efetivamente, da conscientização das autoridades em fazer um planejamento adequado, de acordo com a sua citação, comparativamente com os Estados Unidos, e o caso do Mato Grosso, muito bem citado por você, em relação a Bonito. Eu acho que é muito interessante que houvesse essa conscientização das autoridades, com planejamento, com uma equipe capacitada, que nós temos pessoas inteligentes, pessoas que têm um conhecimento técnico muito apurado, para que isso pudesse... E pessoas que têm uma aura, né, espiritualista importante. Nós temos pessoas em todas as áreas, capacitadas também nesse segmento, que tem uma aura espiritualista e que poderiam fazer esse conjunto, né, essa associação, digamos assim, da parte espiritual com a parte material, né, no sentido de que, porque a questão materialista, ela é importante, sim, ela é fundamental, mas se a questão materialista, independente da sua religiosidade, ela não interagir com a parte espiritualista, você muitas vezes não vai caminhar em qualquer segmento da sua vida profissional e da sua vida pessoal. Você disse agora há pouco a questão do consumismo. Agora nós temos o quê? O Black Friday. Né? E você... É um grande incentivo para você comprar, né? E aí eu citei isso outro dia em sala de aula, eu estava dando um exemplo econômico, financeiro, não me recordo agora, e eu falei, gente, daqui a um pouco vem o Black Friday, né? E ainda mexi com as moças, né? Falei assim, pois é, amanhã vocês têm 8 sapatos lá em casa, vão comprar mais uns 2 ou 3 porque o preço está bom, porque é vantajoso, né? Então aí vem o quê? De novo o quê? Aquela palavra que eu falei no começo. Isso chama-se obsessão. Obsessão por mais coisas, que na realidade outras pessoas estão precisando. Mas aí entra o movimento minimalista que eu falei. Exatamente. Né? Você deixar de comprar o excesso, né? Você sabe que eu queria mostrar outro lado também da natureza, porque a natureza é um lugar que... Você vê, o planeta, ele nos dá o alimento, nos dá a água, nos dá a paz, a tranquilidade. Melhor lugar para meditar do que na natureza não tem. Você pode meditar lá na tranquilidade do seu quarto, né, da sua casa,
Mas no meio da natureza é outra coisa, né? Ouvindo os passarinhos, ouvindo as árvores. Recentemente eu estive num show de um talento aqui de Santos. Na verdade ele é do Rio Grande do Sul, é o Bill Brasil. Para quem não conhece o Bill Brasil, ele é um artista aqui de Santos. Ele tem Santos como a cidade do coração, apesar dele ter nascido no Sul, né? Que é um lugar maravilhoso também. E ele compõe músicas lindas, voltadas à natureza, voltadas à religiosidade. Ele tem uma música que é demais, que chama Roda Gigante. A vida é uma roda gigante, porque uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Né? Ele faz umas músicas lindas, uma mensagem. E ele tem uma música que eu gosto muito, que chama Na Praia. Na praia, ele tem uma estrofe da música, ele fala assim: deste mar que tanto me acalma, né? E é isso, eu acho que o mar, a praia, a natureza, traz uma calma, um equilíbrio que está fazendo falta às pessoas. Eu estou vendo as pessoas desequilibradas, porque você liga a TV, você só vê guerra, Ucrânia, Rússia, né? Você vê Palestina versus Israel, Hamas, Hezbollah, e você começa a ver só guerra, 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 ou então brigas políticas em Brasília. Tudo que você vê é notícia ruim, só notícia ruim. Isso tira o equilíbrio das pessoas, isso faz as pessoas ficarem nervosas, ansiosas, síndrome do pânico, vem todos os problemas, vem daí. Né? E a natureza tem um efeito contrário, o efeito calmante, como disse o Bill Brasil, né? Esse mar que tanto me acalma. Eu acho lindo isso, porque é verdade, não é só o mar, mas a natureza. Né? E nós estamos perdendo essa essência. Concorda comigo, Zé? Porque exatamente o que acontece. Com essas investidas impróprias dos seres humanos, a natureza está como se você pisasse. Né? Opa, você está me machucando aqui. Né? A natureza está se ressentindo dos comportamentos impróprios dos seres humanos, né, que estão machucando, estão ferindo aquilo que a natureza propicia de uma forma tão fantástica. Então você vê, eu felizmente posso dizer que eu moro num lugar próximo, onde eu tenho várias árvores, onde eu vejo bentivis, vejo aqueles periquitos australianos gritando o dia inteiro, os bentivis para sabiá, né? Eu sempre brinco, né? Tem até uma família de saguí que Você está morando dentro da Pinacoteca, não? Hã? Você está morando dentro da Pinacoteca? Não, que lá próximo tem um parque lindo. Próximo à Praia Mar, ali onde tem o INSS. É que lá tem um parque lindo. Mas ali próximo ao INSS tem a fauna, a flora, é muito, porque tem muitas árvores ali, verdade, né? É verdade. Então tem até uma família de saguí que convive ali, né? É mesmo? Sagui? Ali? Uma família de saguí que convive ali nas árvores desde Alexandre Martins até lá aquela última unidade do INSS, são várias árvores. E eles transitam por ali e tem um senhor que todo dia vai lá e fornece, corta a banana em pedacinhos, põe lá numa casinha que ele fez ali em cima e põe lá para os bichinhos virem comer. Então, essa atitude do ser humano, ele transcende a materialidade. Né? Por quê? Ele está preocupado com a natureza. E preocupar-se com a natureza é exatamente o quê? Agregar a si a questão da espiritualidade. Faz parte desse contexto, né? Você interagir com a natureza. Então nós estamos vendo também, né, muitas pessoas nas ruas, como nós talvez nunca vivenciamos isso, né? Muitas pessoas nas moradores de rua. Moradores de rua. De 8 não, diria até menos. De 5, 6 anos, 7 anos de idade, né? Até pessoas idosas, pedindo comida, pedindo dinheiro para pagar aluguel. E isso tudo leva o quê? A um enfraquecimento, né, das próprias dificuldades, como você falou, onde você tem o quê? Você não tem mais o meio termo, porque tem muitas pessoas pensando num poder econômico cada vez maior. Então você não tem mais aquela, digamos assim, aquela classe média, né, que nós sempre tivemos. Então tem um hiato muito grande, porque as pessoas que têm um poder maior estão pensando cada vez mais num poder econômico, no enriquecimento. E na hora que pensam no enriquecimento, de novo, eu vou ter que falar isso, eles estão sendo obcecados por espíritos inferiores que estão, olha, né,
para que ele continue fazendo aquilo e pisando em pessoas que estão precisando de uma comida, de um emprego, de um estudo, né? Porque nós temos pessoas hoje aqui que têm pouquíssimas pessoas que têm o privilégio de poder hoje estar, por exemplo, numa universidade, né? As próprias universidades públicas, falta o quê? Falta também a espiritualidade dos poderes, de gastar menos em algumas coisas e dar suporte ao ser humano que precisa de outras coisas que são importantes para a sua evolução, não só material, como consequentemente espiritual. Porque não vamos dizer também que, então se você está dizendo que se ele não tiver formação, ele não tem espiritualidade. Não tem. Não, Por tem quê? nada a ver, né? Por que tem? Se eu falar da Inha Chica, que é uma senhora de pobre, lá, numa cidade no interior lá de Minas, né? Que viveu na pobreza e ajudava fundamentalmente muitas pessoas, né? Na cidade onde... Aliás, as pessoas mais simples normalmente são as que mais ajudam. Né? Tanto é que ela foi até canonizada, né? Exatamente porque ela prestava de auxílio com o pouco Foi que ela tinha. canonizada? De quem estamos falando? Acho que a Inha Chica, ela foi reconhecida como, eu não lembro agora exatamente o que foi, né? Mas ela é uma cidade no interior de Minas, agora que me faltou o nome, né? Eu estive lá recentemente e ela ajudava muitos pobres, inclusive o lugar onde ela morava foi preservado, a caminho onde ela dormia, né? Ela está numa cripta dentro da própria... A própria Irmã Dulce, né? Fez um trabalho Também, maravilhoso dentro da Igreja Católica. Baipendi. Baipendi. É o nome da cidade lá em Minas, né? Te soprou, foi um espírito que soprou aí na sua orelha. Exatamente. Não é fácil lembrar de Baipendi, Baipendi. né? É uma cidade pequena, bem pequenininha, e essa senhora, né, ela fez muita caridade. Então, assim, porque às vezes nós estamos falando isso aqui, então você está dizendo que para que você tenha uma espiritualidade evoluída, você tem que ter um poder educacional, cultural maior? Não necessariamente. Não, claro que não. Não necessariamente. Isso não tem nada a ver. Apenas eu estou colocando que é um conjunto de fatores, né, que eu entendo que nos levará a uma melhoria dessa relação entre a parte de ecologia e a parte da espiritualidade. Porque, como eu disse no começo, né, o consumismo, e esse consumismo, como você bem falou, ele existe muito em função da própria questão mercadológica, da massificação das propagandas fantásticas, brilhantes, que induzem as pessoas a comprar. E aquelas pessoas que efetivamente não têm uma condição espiritualista evoluída, elas acabam sendo conduzidas a esses excessos. Você está me fazendo lembrar muito do movimento minimalista e eu pretendo trazer alguém aqui para falar sobre isso. Eu estou estudando sobre isso, gosto do assunto e eu acho que tem muito a ver com tudo isso que você está falando agora. Mas é um bom tema aqui para trazer para o Fronteiras da Ciência. Só que está na hora de eu fazer a agenda do Fronteiras da Ciência. Então, pegue uma canetinha, vê se alguma coisa te interessa e eu vou começar com a farmácia Homeofórmula. Léo, manda ver aí. Olha, a farmácia Homeofórmula anuncia 3 ativos para a rosácea. Fala, mas o que é rosácea? Rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele que causa vermelhidão permanente e dilatação de pequenos vasos que atinge regiões da face como nariz, maçãs do rosto, queixo e testa e conferem um aspecto avermelhado ao rosto. 3 ativos que podem ajudar então a tratar a rosácea. É o Rosacalme, Sensiline e Niacinamida PC. Para saber a melhor escolha ou combinação desses 3, basta procurar uma das farmacêuticas da Homeofórmula que fará uma orientação voltada às suas necessidades específicas. O endereço da farmácia Homeofórmula é Rua Bahia 194 e tem também o Empório, que é na Rua Tolentino Filgueiras 147. Segundo comunicado é do Espaço Teravitas. No Teravitas você trabalha suas dificuldades através de diversas terapias como TVP, psicoterapia integrada, limpeza espiritual. Para os interessados em promover o autodesenvolvimento consciencial, espiritual e autoconhecimento, o Teravitas criou um clube de desenvolvimento consciencial e meditativo que oferecerá de 15 em 15 dias uma prática com facilitadores de diversos estudos e vivências.
Tudo no conforto do seu lar, da modalidade online. Será um clube fechado com acesso para os associados. As inscrições serão feitas através do site www.teravitas.com.br ou pelo WhatsApp. Tome nota, 13 99 141 7572. E a gente encerra a agenda com a Seichoné do Brasil Regional Santos, que convida você para o Seminário dos Casais. Recomeçar, amar, sorrir, sonhar e realizar. Voltado para casais com o objetivo de aprimorar suas almas e estreitar ainda mais a união conjugal. Esse seminário ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, na Academia Espiritual de Ibiúna. Informações de como participar das caravanas. Pode ser diretamente na regional, que é na Rua Leonardo Reutemann, 17, ou pelo telefone 13 3232 6687. Vou repetir o telefone, 13 3232 6687, Seminário dos Casais da Seichoné. E a gente volta rapidinho com meu amigo José Antônio Evangelista. Bem rápido. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, num bate-papo aqui gostoso com o José Antônio Evangelista, falando sobre ecologia e espiritismo. E claro, aqui a gente faz um devaneio, a gente vai conversando, a conversa vai, flui, vai e volta, né? Sem pauta, sem nada. Eu gosto assim, conversa legal. Mas antes de voltar ao nosso papo, só um recadinho da loja Mago Merlin, que afinal de contas já está chegando o final de ano. E na loja Mago Merlin você encontra excelentes dicas e itens para presentear no Natal, né? Coisas assim, mais em conta, não é caro, como a gente está falando, né? São coisas assim, lembrancinhas, isso que é legal, né? São as que têm mais valor. Todos os tipos de artigos para rituais, presentes esotéricos feitos de pedras, as pedras, as melhores pulseiras feitas em pedras, é bonitinho, adoro tudo que é da natureza a pedra, né? Eu tenho umas coleçãozinhas de pedra lá em casa, eu gosto de pedra, sabe, Zé? E tarôs e baralhos, ervas para banhos e para diversos fins, artigos para energizar e limpar o ambiente de sua casa e do seu trabalho. E não deixe para comprar de última hora o tradicional banho de Ano Novo, aquele banho do Ano Novo que você toma no dia 31 de julho e outro no dia 1 de janeiro. E lembre-se que a loja Mago Merlin tem as melhores qualidades e o menor preço da Baixada Santista. Por isso que é uma dica legal para você presentear, sim, porque são presentes em conta diferentes, né? E eu acho que tenho certeza que a pessoa vai gostar. O endereço da loja Mago Merlin é Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. É o número 12, tá bom? Com o André e com as meninas. Muito bem. Zé, Allan Kardec já falava de ecologia, não? Já no Codificador do Espiritismo, que é uma das literaturas que ele comenta, ele já citava alguma coisa com relação a isso, né? Evidentemente que não como o que nós temos hoje, ou seja, essa conscientização. Mas evidente que quando você fala codificador, é muito profundo. Né? A espiritualidade lá, Allan Kardec, Emmanuel, né? São figuras exponenciais da parte espiritual. E que, evidentemente, muitas coisas que eles colocam nas literaturas que escreviam à época é para você refletir muito e pesquisar o que eles queriam falar com aquilo. Porque a inteligência que eles possuíam na parte espiritual para falar sobre isso, né? Era muito interessante. Então, muitas vezes, você lê uma palavra, quando eu vou fazer algumas palestras sobre... Deixa eu aproveitar, você dá muitas palestras, que eu sei, você sempre é chamado. Então, deixa eu deixar um dos contatos seus, porque o lugar que você acho que mais participa é no céu, não é? No céu. O céu. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o céu, o lugar que ele participa, que ele costuma dar palestra, você pode entrar no Facebook, escrever lá no Facebook, no campo de pesquisa, né? Companheiros Espíritas Unidos, a sigla é da CEL, né? Se você escrever lá Companheiros Espíritas Unidos, vai aparecer lá um céu, escrito céu, não é o céu que vai aparecer, é escrito CEU, tá? Céu. Clica lá que você vai ter, porque lá tem constantemente palestras, né? Tem muitas palestras, eu vi lá. Aliás, muitos que eu entrevistei aqui dão palestras lá no céu, né?
E o José Antônio Evangelista é mais um deles que está lá e você participa desse grupo, né? Sim. Sim. Participa lá. Então, tá aí para quem quiser saber um pouquinho mais, tá bom? Desculpa interromper, vamos lá. Então, na realidade, quando evidentemente eu vou fazer o material para falar especificamente temas estabelecidos pela casa, é importante que você, a cada momento que você vai ler alguma coisa referenciado àquele assunto específico, entenda que muitas frases são muito profundas. Você tem que interpretar aquilo que Allan Kardec falava, ou que o Emmanuel transmitia, né, na sua essência, no seu conhecimento, na sua inteligência, na sua evolução espiritual. Mas, se nós transitarmos daquele tempo e dermos um salto para agora, nós temos algo que nos mostra que de alguma coisa valeu a pena. Como assim valeu a pena? Então isso quer dizer que já resolveu? Não, não resolvemos nada ainda. Temos muito a fazer. Mas, por exemplo, lixo limpo. O lixo limpo... Separação do lixo, né? A separação. Então, um dia lixo limpo, outra coisa, outro dia o catatreco. Então isso faz parte da questão ecológica. O catatreco tem em todo lugar? Eu sei que tem em Santos, eu resido em Santos, sei que aqui tem, eu não sei se tem em todas as cidades. Eu confesso a você que eu não tenho essa informação. Mas é muito bom o catatreco. Mas eu acho que tem, aqui na Baixada, eu acho que tem, o lixo limpo acho que tem em outros municípios da cidade. O catatreco eu não sei. Né? Mas são coisas que são muito importantes, você vê. E aí, o que acontece? Vem aquela questão que eu citei um pouquinho antes, né? Aí você vê, no dia do lixo limpo, por exemplo, você vê pessoas que vêm de bicicleta, que vêm de carrinho, aqueles carrinhos que eles puxam, né? de madeira ou de... enfim, para quê? Aí ele vê lá a geladeira, às vezes, que está lá para ser recolhida, né? Isso no caso do catatreco. Né? Geladeira, às vezes fogão, que de repente ele consegue recuperar aquilo ali. Então, se você olhar esse aspecto, a pessoa colocou aquilo ali porque para ela não servia mais. Mas para aquele outro ser humano, né, pode ter uma utilidade. Pode ter uma utilidade. Então, isso, bem ou mal, já é uma atitude espiritualista. Às vezes até inconsciente. Às vezes até inconsciente, a pessoa, isso aqui não me serve mais, eu vou jogar isso fora. Mas esse vou jogar fora, alguns com consciência. Como assim com consciência? A consciência de que eu vou colocar isso lá na calçada para que uma outra pessoa que tenha menos posses econômicas e financeiras do que eu possa aproveitar. Mas por que ele não telefonou para a casa da avó Benedita, por exemplo? Então, eu vou aproveitar que assim... Um exemplo? Não, da avó Benedita ou do São Vicente de Paulo. O Ismênia de Jesus também recolhe muita coisa. Mas eu ia lembrar daquela negócio que tem muito nos Estados Unidos também, de feira de garagem. Aquilo que quando você não tem um monte de coisa que você tem em casa que você não vai usar mais, mas que ainda está em bom estado, que dá para fazer, ainda ter uma utilidade, o pessoal faz feira de garagem. Né? Você vai lá, abre a sua garagem, põe aquele money, põe uns precinhos simbólicos lá, né? De $2, $1, $3, né? E as pessoas compram, isso aqui é legal, olha, um abajurzinho, vai ficar bem ali e tal. Quer dizer, você não jogou fora, alguém ainda pode utilizar. Sim. Às vezes é uma coisa quebrada que tem reparo, né? É legal essa... A gente não tem esse hábito no Brasil de fazer esses eventos de garagem que eles chamam. É uma coisa inteligente. Você falou isso, e hoje eu passei na Oswaldo Cochrane e vi, eu esqueci agora quando você pega roupas para você, como é que chama mesmo? Me fugiu. Para vender. Para vender roupa usada, você está falando? Tem um nome. Ixi, olha o alemão. Mas me fugiu, enfim. Sim, mas né? Tudo bem, a gente lembra já. Isso, brechó. Isso, eu tenho visto muito brechó realmente. Assoprar aqui na minha orelha agora, brechó. Eu tenho visto, está dentro do que você falou, muito brechó. Brechó é verdade. Residência, a gente faz isso com roupa, é verdade, com roupa faz, mas com coisas normalmente não. Não, é mais com roupa, realmente, é mais com roupa. Mas a gente tem essa possibilidade, mesmo que você não faça evento de garagem como se faz nos Estados Unidos, mas você pode doar para o Ismênia de Jesus, para a avó Benedita. Para a avó Benedita,
Né? E tem outras instituições aí que nós, em casa, nós usamos muito isso, né? Frequentemente roupas que, para nós, não, às vezes que já não é nem questão que... Eu, por exemplo, acho inconcebível você pegar uma roupa rasgada, né? E doar para um pobre. Agora uma roupa que está em condições de ele usar, digo assim, está com um furo ali, aqui. Aí é humilhar. Né? Aí então, é uma acho que humilhação, não é? É uma roupa que você usou, mas que por uma razão não te serve mais. Então, ou você pode tá ser alérgico àquele pano que outra pessoa não é. Né? Também. Então, então a gente tem um costume de pegar aqueles sacos pretos, né, de 100 litros, e vamos ali, sapato, que ainda tem condições de uso, né? Tênis que tem condições de uso, que não serve mais porque está pequeno, enfim, do filho, do neto, da neta, da nora. Mas, juntar Zé, isso... eu vejo isso com tudo, não só com roupas e sapatos. Esse aí, de novo, eu vou entrar, você está me fazendo muito lembrar esse movimento minimalista, de novo, porque um dos temas do movimento minimalista é exatamente isso. É você olhar para a tua casa, você tem tantas coisas em excesso na cozinha, no escritório, você tem tantos livros que você não vai ler mais, né? Por que você guarda se você não vai ler mais, né? Por que você não doa esses livros? Outra pessoa pode aproveitar esses livros. Ou material didático, né? Para a escola, né? Artigos que você tem na cozinha, coisas que você tem na cozinha e fala, eu não vou usar mais isso aqui, está funcionando? Tá, vamos doar, alguém vai fazer um bom uso disso, né? Isso faz parte do movimento minimalista, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje. Com certeza, né? Com certeza, tem tudo a ver, é verdade. E porque aí também entra a questão sempre, né? Nós não podemos esquecer que, ligado a tudo que nós estamos comentando aqui, está vinculada à questão espiritualista. Mas quando nós falamos isso, essa questão da ecologia ligada à parte espiritual, ela está em tudo, né? Então você falou agora há pouco, por exemplo, né, de shows. Né, de shows. Outro dia me mandaram, porque quando você fala de celular, do WhatsApp, tem coisas importantes. É saber depurar aquilo que é importante. Então, outro dia mandaram... Filtrar, né? Filtrar, exatamente. É verdade. Mandaram uma música, não sei se foi nos Estados Unidos, aonde, depois até vou passar isso para você, e então aquele que estava fazendo o show, ele colocava a plateia, e era uma música, não era uma música dessas músicas de bateção, não, era uma música que trazia uma mensagem até espiritual. E a comunidade toda que estava ali embaixo, cantando em coro, e ele acompanhando a comunidade cantando. Então, eu entendo que isso é importante também em alguns shows, que a plateia tenha participação em coisas que vão enobrecê-las espiritualmente. As escolhas, aí são as escolhas, da onde né? você vai fazer o quê. Que show você vai ver, que filme que você vai ver, que livro que você vai ler. Que benefício que ele vai trazer para que a sua áurea saia dali mais leve, mais tranquila, mais serena, e que você vá para a sua casa gratificado com alguma coisa que foi importante para a sua evolução no âmbito espiritual. E não para aquilo que você sai dali surdo, chegou em casa com dor de cabeça, que teve que tomar Isso não adiantou nada, você só enfraqueceu o seu lado espiritual. Sim. Então, acho que em todo segmento, isso tem a ver também com a parte ecológica, porque na hora que aquela comunidade está ali, aquele ambiente está fluidificado, aquele ambiente, apesar de ter uma série de pessoas, um contingente, uma multidão, né, a parte ecológica não está sendo danificada, porque eles estão ali, todo mundo enchendo a cara, desculpe o termo que estou colocando aqui, e quando acabar aquele show, metade sai dali já totalmente, né, sem memória suficiente, e aí pega o carro e vai lá e mata alguém. Não, ou bebida, ou droga, né? Então, eu achei muito interessante quando eu assisti esse videozinho. Eu falei, puxa, achei... Que vídeo é esse? Show, achei você alguma... sabe, não? Eu vou mandar para você, eu vou localizar, vou mandar. Mas você deixou o telespectador curioso, não adianta eles é que vão ficar curiosos. Eu mandei para alguns colegas, para a família, né? E achei muito interessante. Eu acho até que foi um colega aqui da universidade que passou, se não me falha a memória. Muito interessante. Legal. Mas então, aí a gente tem que
nos abastecer de coisas boas, né? Energia positiva, né? E é isso que eu falo, tudo é uma questão de escolha. Às vezes as pessoas estão mal por escolhas erradas, né? Então, escolha o livro que você vai ler, a revista que você vai ler, o filme que você vai ver, o canal de TV que você vai escolher para ver, né? Sim. Porque você vê tanta... Você tem os programas só de crime, de Coisas morte, vazias, né? Coisas vazias, que só coisas traz... vazias, aquilo só joga a gente para baixo. Às vezes né? você vê aquilo ali, às 9 horas da noite, em que momento você está assim para relaxar o seu dia, a sua noite, né? Aí um bate no outro, um mata o outro, um agride. Não é isso que nós precisamos para que o nosso ambiente, né, esteja agradável, para que aquele segmento onde nós estamos, porque, de novo, a questão ecológica também passa por quê? Pelo momento em que chegou a noite e que eu tenho que descansar a minha mente, eu não posso também esquecer que na hora que eu descanso a minha mente, eu estou dando reflexivamente um descanso ao meu espírito. E isso é importante na minha existência e para que no dia seguinte eu acorde bem, saudável e o meu espírito esteja muito bem comigo mesmo para que eu possa, mais um dia, evoluir mais 24 horas na minha existência e prestar assistência às pessoas que de alguma coisa precisam da minha palavra, do meu auxílio, do meu apoio, que eu acho que é fundamental. E quando a gente está bem, só atrai coisa boa, né? Exatamente. Não é mesmo? Quando a gente está bem, parece que tudo conspira a favor. E você tem que refletir, porque nós não somos perfeitos, qualquer um de nós. É óbvio que muitas vezes você está estressado, às vezes você fala uma palavra, às vezes que é um pouco mais áspera, você puxa, não, pô, desculpe, eu estava preocupado. Então você tem que se policiar para que aquele ambiente onde você está, que também é o seu ambiente... Seja o melhor possível, ecológico, né? Criar uma egrégora positiva. A parte positiva. ambiental está em todo lugar, né? E outra coisa, Zé, uma coisa que eu acho que é fundamental são as escolas ensino fundamental, desde da criança pequena, valorizar a ecologia, né? A preocupação com a fauna, com a flora, com a vida animal, né? Com os bichinhos, os pets. Enfim, isso é muito importante desde criança, porque quando você trabalha com a criança, você faz crescer um adulto consciente, né? E aí vem a questão do mundo animal, que hoje você vê o quê? Hoje você vê as pessoas cuidando, né? Principalmente de cães, né? Aquelas entidades filantrópicas que Tem as ONGs, né? Que cuidam dos bichinhos. Vão fazer as doações, né? E eu me recordo que você, na palestra que eu fiz anteriormente, você fez uma pergunta que me fez refletir, né? E na época eu nem me lembro que você perguntou, bom, e os animais, né? Como é que é a espiritualidade dos animais, né? Você me fez essa pergunta na época, né? Então, eu acho que hoje, né, é uma outra reflexão que a gente tem que ter com relação a isso, porque esse animal, ele está inserido no meio ambiente. E mais que isso, quando o dono, a questão ambiental de novo, a questão ecológica, né? Quando o dono vem com o seu cachorrinho e o cachorrinho defeca ali na calçada em frente à garagem de um prédio e que vai sair um carro ou entrar um carro e ele vai passar em cima daquilo, não. Muitas pessoas não têm esse consenso, essa conscientização, limpar, mas a maioria verdade, já tem. O saquinho plástico, vai melhorou, ali, recolhe, né? Digamos que melhorou, eu acho que já melhorou. E é uma questão ecológica Zé, também. deixa eu dar mais uma vez o seu contato. Então, o Zé Antônio... Isso é importante sempre, porque o contato é importante, porque às vezes alguém quer entrar, quer conversar, quer fazer alguma pergunta, tal. Mas a gente vai deixar do Zé Antônio Evangelista o grupo que ele mais participa, que é o CEL, né? Então você entra no Facebook, é só escrever lá no campo de pesquisa, Companheiros Espíritas Unidos. Aí você vê até palestra que ele já deu lá, né? Com certeza. Tá tudo lá. O próximo programa é um tema que eu acho muito curioso também, que é Mesa Radiônica de São Miguel Arcanjo, né? Tem se conseguido algumas coisas tão incríveis. Eu queria estudar um pouquinho sobre mesa radiônica, porque para mim ainda é um fenômeno isso. Algumas coisas têm acontecido legal com isso. E a convidada é a Daiane Goulart, que é uma psicoterapeuta integrativa, que vai falar exatamente sobre a mesa radiônica de São Miguel Arcanjo. Zé, batemos aqui o tempo já. Muito obrigado mais uma vez. Adorei esse bate-papo com você, viu? Agradeço de coração. Eu também agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre um tema tão importante, ainda que a gente, a cada 24 horas que vivemos,
aprendemos algo sobre isso. É um alerta, e né? tenho certeza que vou continuar na busca de novas informações, né, para que eu possa também evoluir cada vez mais, principalmente ao lado daqueles que me Zé, são obrigado, gratos. meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Agradeço de coração. Fiquem em paz, né? E com consciência ecológica. Paz, saúde e prosperidade. E mais uma vez, obrigado pelo carinho de sempre.